Muito bem, vamos iniciar nossa aula de hoje. Aula 16, a gente vai dividir em duas partes, né? Vão ser, na realidade, duas aulas. Uma de exercícios, 16A. A gente vai fazer exercícios do tópico do capítulo 11, radiação em antenas, em que a gente, à medida que vai fazendo os exercícios, a gente vai dando uma revisada também na teoria, né? E, em seguida, a gente começa o capítulo 12, que eu disponibilizei para vocês no nosso Classroom, né? O link está lá para vocês terem acesso ao material. E a gente, mais especificamente, na aula 16B, a gente fala sobre isso, né? Então vamos começar com a nossa parte A, aula 16A, né? De exercício de revisão. Nós temos aí, o primeiro exercício que eu queria discutir com vocês é esse aqui, né? Sobre a particularidade do gauge de Coulomb, né? Qual é o potencial escalar de um dipolo elétrico P de T localizado na origem na condição de Coulomb? Bom, só lembrando que nós temos o que são os potenciais, né? O formalismo para determinação de campos de irradiação pode ser feito a partir dos potenciais A, que é o potencial vetor, tá? E o potencial escalar, esse aqui medido em volts por metro, né? E esse aqui medido em, você pode, por exemplo, escrever em termos de, por exemplo, volts segundo por metro, ou então Weber. Isso aí eu estou tirando da própria definição, né? Weber por metro quadrado de metro dá Weber por metro, né? Isso aqui de onde eu tiraria, né? Rotacional de A igual a B, no caso dinâmico também, né? Só lembrando aqui, rotacional de A igual a B. B é medida em Weber por metro quadrado, né? Isso aqui é metro a menos 1. Então você tem a unidade de A igual a Weber por metro, né? E de onde a gente tira também? Bom, a gente extraindo o potencial vetor escalar, você tem que o campo elétrico é igual a menos gradiente de psi menos dA dt. Daí vem essa unidade aqui que eu falei, né? Isso aqui é volt por metro. Isso aqui é unidade de A por unidade de tempo. Então você tem a unidade de A que é volt segundo por metro do sistema SI, que é essa aqui, certo? Bom, então, apenas mostrando as unidades, né? Mas veja, forma de solução típica de problemas que envolvem fontes, a coexistência de fontes e campos é você obter os potenciais que governam o problema, que é a função intermediária que a gente sempre fala, né? E deste você tem o campo elétrico e o campo B, que é rotacional de A. Vetor de Poynting geralmente é expresso em termos de E e H, né? Então, dependendo a gente vai admitir um meio linear, homogêneo, isotrópico, em princípio, né? Para calcular campo de radiação. Em que não há perdas, né? Que causem dependência com a frequência das funções permissividade e permeabilidade. Ou seja, nesse caso, você pode escrever, mesmo no regime temporal, que B igual a μh. Isso aqui é uma
uma constante real, certo? Né? Seria complexa se houvesse perdas ou dispersão. Então a gente admite essa hipótese que na região de frequência que está trabalhando, isso é desprezível. Se isso ocorrer, a gente vê isso em termos da propagação do campo. Né? A gente faz isso, certo? Muito bem. As equações diferenciais que se obtêm, né? Deixa eu tirar isso aqui, certo? Tá. Ver se eu consigo tirar isto. Eu não posso mexer nisso aqui, por alguma razão. Não posso editar isso aqui. Bom, mas veja, a equação. Deixa eu escrever aqui separado, que é melhor. Passando de psi. Vamos só ver aqui a expressão, né? Mais ddt divergente de A igual a menos rho sobre epsilon, né? Essa é uma das equações, né? E a outra equação é a que envolve o Laplaciano, né? Essa equação aqui, certo? Então, você tem duas equações diferenciais, uma que envolve o vetor A e o potencial, né? E outra que envolve só o potencial, também duas equações acopladas, né? Essa a equação B é uma delas, certo? E tem a equação A. Bom, no gauge de Coulomb, é aquele que a gente desacopla essa equação aqui, né? É aquela em que divergente de A igual a zero, tá? E daí você tem uma equação simples, né? Laplaciano de A de psi igual a menos rho sobre epsilon, tá? Só complementando, né? No gauge de Lorentz, só lembrando, aproveitando para lembrar aqui, a gente obtém uma equação em AA, né? Simplesmente não estou entendendo porque meu sistema aqui não quer funcionar direito. Em A, zerando esse termo, ou seja, divergente de A mais 1 sobre V2 d psi dt igual a zero. Então esse aqui é o gauge de Lorentz, né? Divergente de A mais 1 sobre a velocidade da luz no meio ao quadrado d psi dt igual a zero. Quando a gente faz isso, a equação fica a equação da onda no... Ela não quer escrever, rapaz, é impressionante. Deixa eu apagar aqui. Não sei por que está fazendo isso. Bom, você fica com essa equação aqui, certo? Laplaciano de A menos 1 sobre B2, D2A dt2 igual a menos MJ, tem a segunda equação. Mas vamos olhar agora especificamente para o problema que a gente está analisando, né? Gauge de Coulomb, divergente de A igual a zero, então você tem essa equação diferencial. Então o que acontece, né? Então a solução desse problema, né, é como se fosse o potencial obtido na solução no regime estático, né? Simplesmente substituindo as funções do tempo pelas funções correspondentes. Então a solução para o problema que você tem um dipolo localizado na origem no regime assintótico, né, obviamente, certo? A gente vai fazer uma aproximação. No gauge de Coulomb, no ponto X qualquer, o potencial nesse ponto vai ser simplesmente a solução que a gente obtém no caso estático, simplesmente substituindo o P pelo P de T, ou seja, no regime assintótico,
qual é a solução que existe no caso estático, né? Aquela solução que já conhece para um potencial de um dipolo localizado, que é o que? P de T escalar x sobre 4π epsilon 0 módulo de x ao cubo. Essa é a solução. Potencial instantaneamente é esse aqui. Não há nenhum efeito de propagação, né? Esse problema. Não quer dizer que os campos E e H sejam percebidos um tempo de retardo depois, correspondendo à velocidade da luz, né? Aquele tempo necessário para a perturbação chegar. Mas as soluções para φ e para o potencial vetor são soluções instantâneas, né? E quando combinadas vão dar o campo elétrico correto, né? Porque essas funções não têm um significado, digamos, físico, né? Que se perceba os eventos de causa e efeito, né? O retardo necessário para a perturbação chegar até o seu ponto de observação. Ou seja, então a solução de potencial seria, em termos da variável R, do versor AR, seria P escalar P de T, né? Escalar AR sobre 4π epsilon 0 R3. Essa é a solução para esse primeiro problema, certo? Muito bem, vamos agora para esse próximo exercício. O que nós temos aqui? Um dipolo, de novo dipolo, né? Localizado na origem, imerso no vácuo, dirigido ao longo da direção Z, com o momento de dipolo dado por P0 cosseno. Ele produz um potencial vetor dado por ômega P0 cosseno, né? De ômega T' sobre 4πr. Eu estou tentando ver se está certa essa conexão. Só um minuto. Dipolo elétrico, né? Deixa eu ver aqui uma coisa rápida. Acho que, deixa eu ver se está correto aqui. Cosseno. São cosseno, né? Deve estar, está correto. Isso mesmo. Tá. Então, porque a gente já falou isso na nossa aula 14, né? Já calculamos esse potencial. Mostrou que dava esse resultado, certo? Bom, então a pergunta é essa. Bom, telinha é o tempo retardado, né? Caso. Então vamos calcular a divergência de A e depois utilizar a condição de Lorentz no vácuo para determinar o potencial escalar e vamos desprezar os termos independentes do tempo, porque eles não fornecem informação em termos informação referente à propagação de onda, né? Pode aparecer lá como solução natural para esses potenciais, mas não são soluções físicas porque não valem com o tempo, né? Não tem conexão com a fonte. Bom, por que está falando disso, né? Porque no gauge está aqui, né? No gauge de Lorentz, essa relação é a relação que define o gauge de Lorentz, certo? Então a gente vai primeiro calcular a divergência de A, depois vai integrar essa equação para calcular o psi, né? Que aqui tem a derivada de psi em termos de divergência, a gente vai integrar em V e verificar que bate com o resultado que a gente obteve antes, certo? É bom a gente sempre fazer essas verificações, né? Então vamos fazer isso, certo?
Então vamos lá. Divergente de A, né? É o divergente de essa função dada. Certo? Deixa eu ver aqui. Função que é divergente de μ0 ômega P0 cosseno de ômega T', né? Sobre 4πr. Então aqui a gente pode tirar essas constantes. μ0 ômega. Observe que isso aqui é uma função de R, né? Não pode esquecer, porque T' é o tempo retardado. Então você tem o divergente de um vetor vezes a função. Primeira P0 vezes uma função chamada de uma função F1, tá certo? De R, né? Então é isso que nós temos aí, certo? Então a regra da cadeia, né? Divergente de uma função tá, vezes um vetor é F divergente de V mais V escalar gradiente de F, né? Só que no caso específico, P0 é uma constante, certo? É um vetor constante. Então esse V tem divergência zero, então isso aqui vai dar simplesmente o vetor, que é P0, escalar gradiente de F1, certo? Então esse aqui é o nosso divergente de A. Ficou dessa forma. P0 escalar gradiente de F1. Ficou μ0 ômega, né? P0 gradiente de F1. Bom, esse F1 aqui é o que, né? É essa função que sobrou aqui, que é cosseno de ômega T' sobre R. Esse 4π eu esqueci de tirar, né? Vamos tirar ele também, tá certo? Então fica um 4π aqui embaixo. Então nós temos aí gradiente de cosseno de ômega T' sobre R. Vamos agora calcular especificamente essa operação. Observe que todo mundo é função de R, então o gradiente vai ser simplesmente AR DDR, né? Derivado total em relação a R de cosseno de ômega. Tem que botar uma chave aqui, certo? Cosseno de ômega T' função de R sobre R. Né? Então a regra da cadeia vai dar AR DDR de R. Uma derivada, né? Derivada desse vezes esse. Assim, R cosseno de ômega T', vou botar assim. Né? Mais cosseno de ômega T', derivada de R. Aliás, desculpe. Derivada de 1 sobre R, né? Esse aqui está errado. A função que eu estou considerando é 1 sobre R. 1 sobre R derivada regra da cadeia como se fosse o produto de 1 sobre R com cosseno, né? Então vai ser cosseno 1 sobre R derivado do cosseno mais derivado de 1 sobre R, que é menos 1 sobre R2,
vezes a função cosseno. Né? E finalmente a derivada, isso aqui não é DDT, né? DDR. DDR, né? Então esse DDR do cosseno é a derivada da função da menos ômega seno de ômega t', dt' dr. T' é o tempo retardado, né, que é t menos r sobre c. Dt' dr vale menos 1 sobre c. Então isso aqui vai dar ômega sobre c seno de ômega t'. Ômega sobre c, por sua vez, vamos admitir que está no vácuo, né? O problema. Então é K0 igual a ômega sobre c seno de ômega t'. Né? Então você tem que o que é gradiente disso aqui, né? O gradiente daquela função, gradiente de cosseno ômega t' sobre r dá dá K0 seno vezes 1 sobre r, né? K0 sobre r seno de ômega t' menos 1 sobre R2 cosseno de ômega t'. Então nós temos aí o divergente de A, certo? Tem isso aqui tudinho e essa função aqui. Então, vamos botar aqui, finalmente, divergente de A. M0 ômega P0 sobre 4π, produto escalar com AR, né? E esse termo que deu aqui, certo? Esqueci, não, aqui é vezes AR, certo? E esse termo todinho aqui, K0 sobre R, seno de ômega t' menos 1 sobre R2 cosseno de ômega t'. Né? Então esse é o resultado, certo? Só lembrando, né? Este termo aqui, se a gente fosse comparar, né? K0 sobre R é da ordem de 2π sobre lambda R, né? Quando lambda é muito menor do que R, então esse primeiro termo, K0 sobre R, que é dessa ordem, é bem maior do que 1 sobre R2, né? Certo? Bom, mas o resultado nosso é esse aqui. Divergente de A é dado para essa expressão. Eu não tenho esquecido nada, né? Esse é o resultado da gente. Essa é a resposta da letra A. Né? Letra B. Essa aqui, né? Utilize a condição de Lorentz no vácuo para determinar o potencial escalar psi. Despreze os termos independentes do tempo que aparecem na solução. Então a gente não vai nem olhar para a parte independente do tempo. Bom, condição de Lorentz, né? Divergente de A mais no vácuo sobre C2 de psi dt igual a zero. E aí você tem que d psi dt igual a menos C2 divergente de A. E aí você integra, né? Integrando indefinida mesmo, né? A gente não quer saber integral no tempo t, tá certo? Fica confundindo com o tempo retardado, integral tradicional, né? Então você tem aí psi igual a menos C2, integral desse resultado aqui, que é
Mi0, vamos botar as constantes do lado de fora, só tem a função do tempo, é essa aqui, ó. Então essa parte, Mi0 ômega P0 sobre 4π fica fora, vou botar aqui fora. Tem um menos aqui, para não esquecer, né? Integral no tempo. Aí você tem dois termos que são K0 sobre R seno de ômega T', menos 1 sobre R2 cosseno. Ora, observe que o tempo retardado é dado por T menos R sobre C, né? Essa aqui é a função de T', a integral em T, certo? Mas dt' e dt são a mesma coisa, né? Então, posso simplesmente fazer uma mudança de variável e mudar para dt' aqui. Fica mais fácil. Tô faltando escalar a R aqui, pessoal, desculpe. Daí você tem a integral, né? dt', K0 sobre R, seno ômega T' menos 1 sobre R2 cosseno. Integral do seno dá menos cosseno. Já vou botar o sinal que vai dar menos. Vou já cancelar com esse menos. E a integral do cosseno dá seno. E esse menos compensa aquele menos lá. Então vai ficar tudo mais mesmo. C2, Mi0 ômega, P0 escalar R, sobre 4π. Então você vai ter 1 sobre ômega cosseno, né? K0 sobre ômega R, cosseno de ômega T', tá? Mais 1 sobre R2 ômega, né? 1 sobre ômega R2, seno de ômega T', né? Então, vamos pegar isso aqui e botar na próxima página. Bota para cá. Então, esse é o resultado. E agora a gente vai cortar o ômega com esse ômega aqui, certo? Com esse ômega aqui. Né? Então nós temos aí que é mais C2 Mi0 resultado estranho aqui. Aí, né? Acho que eu errei alguma coisa antes aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque vou olhar com calma aqui. Termo em R é seno, né? A integra da cosseno de novo. Zero cosseno de ômega T. Não pode ser, né, bicho? Achar que é uma coisa errada.
elétrica. Ela tá tudo errado. Certo. O erro está no enunciado do problema. O erro é esse. Né? Um dipolo, pessoal, só corrigindo aqui um erro. Por isso, quando eu li o enunciado aqui, eu achei que tinha uma coisa errada, certo? É como nós já fizemos esse exemplo aí. Né? Um dipolo, né? Um dipolo, né? Dado por isso aqui. Dipolo dado P igual a P0 seno de ômega t dá um potencial vetor que é dado por isso aqui. Né? Nós demonstramos isso em sala de aula, tá certo? Vocês podem olhar na nota de aula 14, né? Que a gente fez esse exemplo aqui, certo? Posso mostrar aqui rapidinho. Deixa eu achar ela aqui. Aula 14, tá aqui. Vou botar aqui pra gente ver, certo? Tem esse errinho aí. Vamos voltar aqui e revisar essa parte. Por isso que quando eu olhei a questão, achei que tem uma coisa errada. Então, mais um erro para corrigir no livro. No minha lista de erratas que eu estou descobrindo, revisitando algumas dessas coisas. Bom, então vamos ver aqui rapidinho. Ó. O problema quando foi enunciado foi esse aqui. Ó. O momento de polo, certo? A função era essa aqui, né? Essa aqui. Né? O momento de polo era este aqui, seno de ômega t. Este resultou, tá certo? A gente vai ver já que bate. Vamos só olhar o potencial vetor, depois dessa confusão toda que a gente fez na aula lá. O potencial vetor deu esse resultado aqui, que é o enunciado, tá certo? Então tem um erro no enunciado da questão, tá bom? Que eu percebi alguma coisa estranha, que corrente é derivada de carga, né? Então não podia ser, tá certo? A mesma função, né? Então aqui nós temos que a expressão correta aqui seria que o potencial, não, aliás, o potencial está correto, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então o enunciado é esse, dado um dipolo governado por essa equação, e o potencial vetor que se obtém é esse aqui, correto, certo? Então, porque o nosso resultado, se fosse P0 fosse cosseno, ia ficar inconsistente. Então, agora está tudo certo, né? Então nós obtemos esse resultado aqui. Isso aqui está tudo certo até agora, não teve nada errado. Só o enunciado está errado. O que se obtém, né? Um termo que varia com 1 sobre R, que é um termo que aparece devido à diferença de tempo de propagação entre as duas cargas, que é em quadratura com o momento de polo, que é P igual a P0 seno, né, de 1 ômega t, certo? Então está em quadratura, deu função cosseno. E um termo em fase com o momento de polo, que é esse 1 sobre R2, que é o esperado, né, no caso estático, né? Só esse C2M0 que está sobrando aí. Ver se eu também não errei aqui alguma coisa, né? Tem o C2M0 aparecendo. C2M0. Isso aqui não era para estar presente, tá certo? Não, acho que tá certo. C2M0, não tá certo. Não tem nada errado. C2M0 é igual a 1 sobre M0, ε0 vezes M0, que é 1 sobre ε0, né? Então agora tá correto, tá certo? Vou botar direitinho aqui. Potencial é P0 escalar AR sobre 4πε0. Aí tem o termo devido ao retardo, que é o que vai dar propagação eletromagnética, K0 sobre R, né?
cosseno de ômega T', e o termo que vai ser energia reativa localizada, que é esse termo aqui de dipolo tradicional, né? Seno de ômega T' sobre R2, né? Ou seja, Psi igual a Psi1 mais Psi2, vou botar aqui explicitamente para a gente poder ver direito, certo? Psi1 é o termo devido à diferença de tempo de propagação. Varia com 1 sobre R, né? E o Φ2 é o tempo, é o potencial que surgiria se você desprezasse o retardo. É o termo de Coulomb que a gente fez antes, certo? P0 de T, que é P0 seno, né? Escalar a R sobre 4πε0 R2, que é o termo que se obteria desprezando o retardo de tempo entre as oscilações de carga, que é mais e que é menos, certo? Ok, vamos agora. Alô, vamos agora fazer esse próximo probleminha aqui, né? Para essa distribuição de corrente IDL' dado por essa superposição de pequenos dipolos, digamos assim, né? Com orientações específicas. Um na posição B sobre 2AY, outro na posição menos B sobre 2, ambos com a mesma corrente. E 2 na posição A sobre 2 e menos A sobre 2AX com a mesma corrente. Bom, então vamos revisar, né? A gente vai determinar algumas quantidades. Vamos revisar aqui, certo? 14, deixa eu pegar aqui. 15, cadê a aula? 15. Aqui tem um método formal, tem a sensação aqui. Pronto, é aqui, ó. Tem todo o método, né? O método formal, né? Primeiro, você calcular as quantidades de radiação, né? Só os campos de radiação relevantes para propagação a grandes distâncias. Você obtém o vetor radiação primeiro. E essa formulazinha, né? Que envolve... aqui está faltando... tá faltando um termo aqui, tem um erro aqui, tá certo? Aqui tem um J de x', né? Integral de dV', J de x'. Vou fazer agora, corrigir logo, tá certo? Para botar lá no... Deixa eu fazer aqui, peraí. Um erro aqui. dV', né? J de x', exponencial de JK x' escalar AR. Né? Então a gente determina esse vetor radiação dele, a gente obtém as outras quantidades, né? Obtém a componente transversal. Transversal em relação a quem? Bom, transversal em relação ao transversal em relação à direção radial, que é a direção do vetor de Poynting, né? Então NT escalar R é igual a zero, certo? Então o vetor radiação tem uma componente na direção radial e o resto é uma componente transversal, NT. Né? Então só tem interesse nessa componente aqui, certo? Bom, calculado a componente transversal, você tem aí o campo H de radiação, que envolve esse produto vetorial e a onda esférica, JKR sobre R, menos JKR sobre R. O campo E de radiação pode ser obtido por essa expressão aqui, se quiser, né? Ou, alternativamente, a gente calcula o campo E de radiação e calcula, pela forma canônica, o campo H de radiação. Como é que seria isso?
Ora, campo de radiação pode ser calculado como essa expressão, né? Menos J ômega mi NT exponencial de menos JKR sobre 4πr, né? Pode calcular desse jeito. Essa expressão aqui, né? E você calcula H como, alternativamente, pela forma canônica. Como é que é a forma canônica? H de radiação é igual a quem? A R vetorial E de radiação é rádio, né? Sob impedância do meio, né? Essa forma canônica é útil em todos os lugares, certo? Ou seja, dado E, né, na região de radiação, o H de radiação é simplesmente essa forma, né? Então vamos lá. Então você tem aqui 4 componentes, né? Vou dizer que é I. Na realidade você tem que a corrente localizada. Então JDV se transforma em IDL', né? Esse aqui é o fato, tá certo? Você tem 4 contribuições, né? Você vai ter IDL', né? Então na integração, né? A gente vai tirar, certo? Para calcular o N, né? Integral de J, deveria J, aliás, né? Exponencial de JK x' escalar AR, né? Só que os elementos são localizados. Isso aqui se quebra em 4 termos, certo? Que são as 4 correntes localizadas. Eu vou colocar dessa seguinte forma. Isso aqui dá IDL', né? E em todos os casos, se você olhar, tá certo? O IDL' é sempre na direção Z, né? Pode ver, tá certo? Então eu vou fazer assim, escrever dessa seguinte forma. Isso aqui vai dar I1 D a Z. Eu vou botar assim porque tem uma mudança de sinal lá. Né? Aqui vai ser x' igual a x1. Já eu digo quem é esse x1, né? Mais I2 D a Z JK x2, posição do segundo elemento, mais I3. Esse 3 vai ter um sinal específico, certo? Mais I4 D a Z exponencial de JX4, né? JK x4 escalar R. Vamos ver quem são esses I1 e 2. Bom, x1 é esse aqui, certo? Vamos ver aqui quem são. x1 igual a b sobre 2ay. x2 é menos b sobre 2ay. x3 é esse termo aqui, certo? A sobre 2ax. x4 menos a sobre 2. Ax, né? I1 é mais I, I2 é mais I, I3 é menos I, I4 é menos I. Então você tem aqui, né? I, I2 é I, I3 é menos I, I4 aqui é menos I. Acabou aqui o. Vou dar uma pausa. Aliás, vou não dar pausa não, vou continuar, tá certo? Vou só carregar minha canetinha aqui, que ela acabou a carga dela. Deixar aqui na mesma. Vou guardar aqui.
Então, I4 igual a menos I, né? Então, nós ficamos com N, tá I em evidência, e D, né? E o AZ também, certo? Você tem uma soma aí. X1 e X2 mais ou menos B sobre 2, então vai dar a Y escalar R mais exponencial de menos JK B sobre 2. É tudo mais aqui no caso, né? A Y escalar a R. Aí tem o termo em X mais. Mais não. Agora a corrente é menos, né? Menos. Exponencial de JK A sobre 2 a X escalar a R. Menos, né? Exponencial de JK menos JK, porque a posição é menos A2 agora, menos A2 a X a R. Vamos só verificar se está certo. Na outra tela. Né? X1, X2, X3, X4. E as correntes são sempre menos, né? No caso de 3 e 4. Então está tudo certinho aqui. Certo? Bom, então nós temos, antes de calcular, isso aqui dá 2 cosseno, né? Isso aqui dá menos 2 cosseno. Vamos fazer N igual a ID a Z. Você tem aí 2. Esse 2 pode ficar lá de fora aqui, né? 2. Você tem agora cosseno de KD KB sobre 2 a Y escalar R menos cosseno de KA sobre 2 a X escalar R. Então isso vai dar uma função de coordenadas angulares, né? Vamos ver quanto é que está aqui. É bom, a gente tem que calcular explicitamente isso aqui, né? Não é para deixar desse jeito, certo? Se eu pedir para você na oficina, é para ir até o fim. Você tem o AR. Vamos fazer aqui o sistema de coordenadas X, Y, Z, né? Certo? Projeta R no plano XY, que dá uma componente que é seno θ a Rzinho, e esse Rzinho tem componente que é cosseno de φ a x, né? Então você tem a componente AX que é cosseno φ, melhor assim, né? Seno θ, cosseno φ a x, e a projeção lá no eixo Y é seno θ, seno φ a y, né? Então a y escalar r está aqui, ó, seno θ, seno de φ, e na direção x, seno θ, cosseno de φ. Então temos aí a função n igual a 2id a z. Então o vetor n está na direção z, né? Aqui vai dar o quê? Cosseno de KB seno θ, seno φ sobre 2, menos cosseno de KA seno θ, cosseno φ sobre 2. Essa é a função n. Deixa eu ver qual é a pergunta aqui. 16. Vetor radiação, primeira pergunta, né? Quem é o vetor radiação? Bom, acabamos de calcular aqui. Resposta
Certa resposta. Certo? Bom, segunda pergunta. Intensidade de radiação. Nós temos aqui na nossa receita, né? Continuando, né? A gente calcula essas coisas. Faz o produto de E vetorial H aqui, no caso, né? Conjugado. Sobre 2. Você tem a densidade de potência. Tira o fator R2. Você tem a intensidade de radiação. Tá? Pode ser escrito dessa forma. Ou seja, então é simplesmente pegar o módulo do N transverso ao quadrado, impedância de onda sobre 8 lambda 2. Vamos só ver aqui se é no vácuo, né? Vamos admitir que seja no vácuo, certo? Realisticamente, né? Digamos que seja no vácuo, certo? Então, essa é a formulazinha simples, né? Vamos calcular, né? O objetivo de fazer essas contas é treinamento, é ficar hábil, né? Nessas contas, fica mais fácil você saber, né? Ter ideia de quantificar as coisas numa situação real, certo? Bom, NT é N escalar, o vetor que é transverso, né? Agora, a Z só tem dois componentes em esféricos, a R e a θ. Então, N escalar a θ vezes a θ é um NT, né? Projeção do N na direção a θ. Olha, então NT é igual a... Essencialmente, precisa calcular só a Z escalar θ, né? Aqui está o AZ, aqui está o AR, né? E a 90 graus, apontando no sentido de crescimento de θ, está o Aθ. Θ, π sobre 2, cosseno de π sobre 2 mais θ. Então isso aqui vai dar NZ, né? Cosseno de π sobre 2 mais θ a θ. Então NT vai ser igual a componente de Z do N, seno de θ, o sinal trocado aqui, certo? Então o N transverso, só mudar a posição aqui, né? Porque tem um sinal negativo, vai dar 2 ID seno de θ. Vou botar já o θ aqui na frente, né? Fica lá, primeiro este. Uma função meio complicadinha, né? Do azimuth, tá certo? A gente pode até fazer um gráfico depois, mas o tempo não permite, tá certo? Cosseno de KB seno θ seno φ sobre 2. Esse é o vetor radiação, deve ter um módulo quadrado disso. Né? Então vamos pegar isso aqui, já vou levar para lá tudo, tá certo? Copiar. Colar. Certo? Então você tem aí então a intensidade de radiação é igual a, só lembrando aqui da fórmula, né? Z sobre 8 lambda 2 NT ao quadrado. Impedância, vamos botar a impedância do vácuo, né? Z0 sobre 8 lambda do vácuo ao quadrado NT ao quadrado. Então vai ficar o quê? 4 com 8 dá 1 meio, né? Então vamos cortar aqui já, certo? Ao quadrado, né? 2 é módulo de E ao quadrado, que pode ser complexo, pode ser um número complexo. Então, módulo de I ao quadrado
Vou pegar esse D para a gente poder ver a natureza aqui do negócio. O lambda 2 vai ficar D sobre lambda 0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, e uma função ao quadrado, que é essa função aqui, né? Vezes, vou botar aqui embaixo. Né? Eu podia até calcular o quadrado, mas não vai dar muita informação. Deixa assim, o seno. Vou botar K0, que é no vácuo, K0A, seno θ, cosseno de φ, sobre 2, menos cosseno de KB, seno de θ, seno de φ, sobre 2, vou botar mais para cá, ao quadrado, certo? Esse é o resultado esperado. Né? Essa função é uma função U de θφ, né? Com esses arranjos de antenas, certo? Com fases específicas entre os vários elementos de corrente, é possível você desviar o padrão de radiação para um lado e minimizar para o outro, ou seja, direcionar a radiação. É também possível você pegar e ficar mexendo na relação de fase e desviar, tá certo? Para onde você quiser esse padrão de radiação. Basta você mexer nessas relações de fase, né? Aqui é uma situação simples com apenas 4 elementos. Você pode botar várias antenas, tá certo? Com fases específicas, né? E fazer esse tipo de coisa. Mexer no padrão de radiação, direcionar para onde você quiser. Tá? Então, por isso que é interessante. Arranjo de antenas. A gente não cobre nesse curso, porque isso é especificamente para antenas, mas dá para perceber que esse tipo de coisa pode ser feita. Tá? Pode ser feita. Ok? Muito bem, vamos agora fazer esse probleminha aqui, certo? Com base no gráfico da figura 11.3. Na expressão para a intensidade de radiação de uma antena de polo, determine diretividade de uma antena de polo de meia onda e a diretividade de uma antena de polo de onda completa. Então ele sugere também observar o diagrama de radiação da figura 11.12. Quando eu propus esse problema, na realidade eu pensava que o diagrama de radiação de onda completa estava na figura 11.12, mas não está, certo? Mas eu vou... Mesmo assim a gente vai ver do que se trata essa observação, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no que nós temos de informação nessa parâmetro de característica de antena. Na intensidade de radiação nós já discutimos antes, né? Ou seja, calcula a potência irradiada no elemento de ângulo sólido de ômega, né? Então basta fazer essa razão que você tem a intensidade de radiação. Pega o vetor de ponte, componente radial, multiplica por R2, fica um termo independente da distância, né? Porque esse rad cai com o seu R2 e a área da esfera aumenta com R2. Né? Por isso que o campo de radiação tem que variar com 1 sobre R, né? Porque o produto de dois campos dá 1 sobre R2. Daí você tem sempre uma potência constante. Resistência de radiação vem da expressão, né? P rad, 1 meio de R rad módulo de ao quadrado. Daí dá esse resultado aqui. Né? Vou apagar aqui para não... Bom, e a diretividade dá essa informação. Né? Pega o valor médio da intensidade calculado num ângulo sólido 4π, pegar o diâmetro sobre 4π, de 0 a 4π aqui, né? Divide, pega o valor máximo, a função intensidade de radiação, divide pelo valor médio, você tem a diretividade. Ou seja, quão elongado é o padrão de radiação, é isso que quer dizer, certo? Observe também que o valor médio basta você pegar a potência radiada e dividir por 4π, né? A intensidade de radiação é simplesmente isso.
calcula a potência irradiada, divide por 4π, que é o ângulo sólido, você tem o valor médio. Então você tem aqui essa informação. A diretividade é 4π o máximo sobre potência irradiada. Então são essas coisas que precisa saber, né? E a relação entre potência irradiada e resistência de radiação, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos prolongar um pouco mais então vamos lá. A diretividade é o valor máximo da intensidade de radiação. Nós temos a fórmula sobre o médio. O médio, por sua vez, é a potência irradiada, sobre 4π. E potência irradiada é 1/2 de R de radiação, módulo de I ao quadrado, né? Então, quando eu jogo isso na forma para diretividade, você tem que diretividade é igual ao máximo sobre o máximo vezes 4π, né? 4π o máximo sobre P rad, que dá 1/2 R rad módulo de I ao quadrado. Ou seja, 8π o máximo sobre R rad módulo de I ao quadrado. Bom, vamos ver. Bom, o máximo é o máximo da função. Vamos ver a intensidade de radiação, né? Onde é que ela está? Intensidade de radiação está aqui em algum lugar. A função original, certo? Essa é a função intensidade de radiação, né? Bom, deixa eu copiar ela aqui, certo? Copiar ela. Copy. Vou botar ela aqui para a gente poder trabalhar. Vou botar ela aqui. Tá aqui. Então, o máximo. Deixa eu apagar essa coisa verde aqui. Conseguiu, né? Sem estragar a fórmula. É mais fácil escrever ela de novo, né? Fazer isso. Vou pegar assim mesmo. Não tem nada, não, né? Então, o máximo é isso aqui maximizado, né? Máximo. Tá assim, certo? Então, essa é a fórmula, né? 8π o máximo. Então, veja, 8π o máximo. Esse 8π aqui cancela. Fica π, né? O I2 vai cancelar com esse 2 aqui. Né? Então, vai ficar 8π o máximo, vai dar Z0 sobre π. Z0 sobre π. Daí aparece o valor máximo desse termo aqui, que eu vou botar já direto aqui, tá certo? Tá aqui. Pronto, esse aqui é a expressão, certo? Vou apagar isso aqui. Consigo tirar isso daqui. Essa é a expressão para, na realidade, isso aqui é diretividade já.
né? Já deu a diretividade aqui. Isso. Esse 2 aqui não tem, né? Então foi 8π. O máximo ficou π2 embaixo, Z0, né? Só confirmando aqui rápido. Tem um sinal quadrado teto embaixo. Certo. Pronto. Bom, então essa. Tá faltando πr rádio, né? Deixa eu apagar aqui. πr de radiação. Bom, para antena, caso A, antena dipolo, L vale lambda sobre 4. 2L vale lambda sobre 2, né? E nós sabemos que o máximo de radiação ocorre em θ igual a π sobre 2. De acordo com os diagramas de radiação que nós temos, tá certo? Acho que tem aqui, deixa eu ver aqui. Pega aqui no nosso e-book. Aqui está o diagrama de radiação da antena lambda sobre 4, né? Certo? Então observe que nesse lobo lateral você tem aí máximo, né, na direção horizontal, que é lambda, que é π sobre 2, tá certo? Então, e quando θ igual a π sobre 2, isso aqui dá 1. L igual continuando, que descarregou a pilha do meu microfone. Bom, então, para L igual a lambda sobre 4, né, você tem aqui 2π lambda sobre 4 lambda, que dá π sobre 2, né? Então, cosseno de π sobre 2. E aqui vai dar 0, né? Isso aqui vai dar cosseno de θ, cosseno de π sobre 2 dá 0, cosseno de 0 dá 1, isso aqui dá 1, certo? Então, D vai dar igual a Z0 sobre πr rádio. E esse aqui vai dar, ou seja, esse fator como um todo, né? Esse fator como um todo, ao quadrado, né? Dá 1. Né? 0, o termo dá 1, então menos 1 ao quadrado dá 1. Então vai dar 1, então esse é o resultado aqui. Nós sabemos que para antena dipolo, a resistência à radiação vale 73, né? É isso? 0,13, né? Certo? Vou botar 73 para arredondar, é mais fácil. Então, 73 ohms. Diretividade dá. A impedância do vácuo é 120π sobre π 73, que dá 120 sobre 73. Calcular aqui só esse númerozinho mágico, né? Dá, calculando aqui no computador, 1,64. O resultado, certo? Muito bem. Bom, segunda letra B agora. Como é que faz, né? A letra B. Vamos ver quanto é que é esse fator ali. Esse fator aqui, tá certo? Vou pegar ele de novo, né? Vou pegar essa expressão aqui. Esse 1 daqui, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Apaga isso aqui. Pegar essa expressãozinha e botar ali. Vou levar essa expressão para lá, tá certo? E calcular esse máximo de novo, né? Isso aqui nós temos
Muito bem. Para a antena de L igual a lambda sobre 2, ou seja, 2L igual a lambda, né? Vamos calcular as funções. Cosseno de 2π L lambda sobre 2 lambda, que dá cosseno de π. Isso aqui dá menos 1, né? Bom, a pergunta é onde é que está o máximo da radiação, tá certo? Em que lugar é o máximo, né? Qual é o ângulo de θ? Bom, basta a gente olhar aqui o diagrama de radiação, que nós não temos no livro. Esse é o erro do enunciado da questão. Não há esse diagrama de radiação mostrado no nosso e-book, tá certo? O e-book só mostra L igual a lambda sobre 4, L igual a lambda e L igual a 2 lambda. Não mostra L igual a lambda sobre 2, certo? Então, vamos dar uma olhadinha para como é que seria o diagrama de radiação para esse caso. Aqui está mostrando, né? L igual a lambda sobre 2, o máximo está na direção horizontal, tá certo? Eu não posso mexer, marcar aí, mas dá para vocês olhar. Nesse pneu, tá certo? Ele está, o máximo está na direção horizontal ainda, né? Então o máximo ocorre em θ igual a π sobre 2, tá certo? Então, o máximo está em π sobre 2. Então, o primeiro termo é esse, né? Menos 1. Segundo termo é o cosseno de 2πl, cosseno de θ sobre lambda, vai dar quanto, né? Bom, θ igual a π sobre 2, cosseno de π sobre 2 dá 0, né? Então, isso aqui, independente de qualquer coisa, dá cosseno de 0, certo? E dá menos 1. Aliás, dá menos 1. Cosseno de 0 dá 1, né? Então, isso aqui dá 1. Então, menos 1 dá menos 2, né? E o seno de π sobre 2 dá 1. Então, o fator entre colchetes, que é ao quadrado, que dá menos 2 ao quadrado, que dá igual a 4. Tá? Ou seja, a diretividade agora vai ser 4Z0 sobre π R rad. E agora a gente precisa saber quem é R rad para uma antena com L igual a lambda sobre 2. E daí a gente vai na figura que mostra o gráfico da intensidade de radiação, da resistência de radiação que tem aqui, certo? Resistência de radiação versus comprimento da antena, né? Lambda sobre 4 é aqui, né? Deixa eu marcar aqui, certo? Que nós já vimos antes. Lambda sobre 4 é mais ou menos aqui, que dá o 73 que a gente falou, tá certo? E 0,5, posso fazer uma reta aqui, na realidade. Deixa eu botar uma reta aqui, se ele faz direitinho, pronto. Eu posso mexer nela, certo? Não posso não fazer diferente aqui. Bom, mais ou menos aí, né? Dá mais ou menos 200, né? Aproximadamente. Um pouco menos, né? Eu poderia fazer isso com mais precisão, mas vou fazer assim. Vou bater. Agora está reto, tá certo? Pronto, tá aqui, ó. Mais ou menos. E agora eu vou mexer a posição desse número aqui para interceptar aqui, tá certo? Tem uma certa precisão. 195 ohms é o que dá esse número aí, certo? 195 ohms, ou seja, isso aqui vai dar 4 vezes 120π sobre π vezes 195, vai dar 480 sobre 195, ou seja, a diretividade é maior. Quer dizer que o padrão de radiação da antena lambda sobre 2 é mais alongado, né? Diretividade dá 2,46, né? Mais alongado como de fato é. Tá?
Muito bem. Esse é o resultado desse exercício, né? Bom, vamos agora fazer o último exercício, né? Dessa série. Para a antena de polo de meia onda, que é essa aqui, L igual a lambda sobre 4, em que flui uma corrente de 1 ampere, determine aproximadamente a potência que flui em microwatts através de uma região circular de 10 metros de raio, orientada perpendicularmente à linha radial, definida pelo ângulo polar θ igual a π sobre 4 e pelo ângulo azimutal φ igual a 3π sobre 4, e a uma distância de 500 metros da antena. Assuma que essa localização esteja na zona distante, ou seja, R muito maior do que lambda, né? E muito maior do que o comprimento. É isso que a gente quer dizer, né? Ou seja, nesse caso a gente pode usar as expressões que nós já temos para a intensidade de radiação, né? Nós sabemos que é dado por essa expressão da antena de polo, está aqui já. Vamos copiar essa expressãozinha aqui. Aqui diz como ela varia com o ângulo, né? A gente pode calcular, tá certo? Então a gente vai precisar dessa expressão. Então, copiar. Vamos para cá. Tá? Colar. Deixa ela colorida mesmo, não tem problema. Tá? Vou apagar isso aqui. Pronto. Muito bem. Então o que acontece? Você tem uma antena que praticamente é um pedacinho de nada, qualquer que seja o comprimento dela, é um pedacinho muito pequeno, tá certo? Ela emite um canudo no espaço e você está muito longe, né, dela, dessa antena. Então nós temos aí uma área circular chamada de S0, uma distância R0, né? Com essa informação, essa área S0 é ortogonal ao versor, né? Uma componente ortogonal a isso aqui, tá certo? Eu sei a corrente, né? Então o que nós temos, né? Que a potência irradiada, chama aqui é ΔP, que passa nessa áreazinha aqui, né? É a dP de ômega, que é a intensidade de radiação. Vamos dizer que isso aqui é θ0, né? Observe que isso aqui não independe de φ, certo? Então vai ser o de θ0, né? Esse ângulo sólido aqui, ΔΩ, né? Certo? É isso que a gente tem, certo? Eu vou chamar isso aqui de ΔΩ, que é um ângulo sólido diferencial. Diferencial por quê? Porque isso aqui é muito longe. Esse raiozinho aqui, essa área πr0 ao quadrado, onde R0 é o raio dado no problema, que é pequeno em relação à distância. Isso aqui é mais ou menos 500 metros, né? Se a gente for ver aqui. Se você for ver, certo? A corrente é dada 1 ampere, né? O raio do círculo que subtende aquela área lá é 10 metros, tá certo? E a distância é 500 metros, né? Certo? Então, com esse parâmetro a gente pode determinar se for necessário. Bom, a área S0, utilizando nossos conceitos, é quanto? R0 ao quadrado, ΔΩ. Você tem que um ângulo sólido é simplesmente a área subtendida, que é S0, sobre R0 ao quadrado. Então a potência que flui naquela área, em termos dos parâmetros do problema, é S0 sobre R0 ao quadrado, que é o ângulo sólido, né? U de θ0. A área S0, ele está aqui misturando as letras, mas essa aqui, tá certo? Por isso chamar de sigma 0, para não confundir com o vetor de point, né? Chamar de sigma 0, tá certo?
melhor, né? Sigma zero. E aqui também. Sigma zero. Né? E aqui também, certo? Pronto, temos tudo aí. E sigma zero, por sua vez, é π, o raiozinho lá, que a gente falou, né? Raiz ao quadrado. Então, ΔP vai ser igual a π R0 ao quadrado sobre a distância ao quadrado, intensidade de radiação em θ0. Bom, no nosso caso, θ0 vale π sobre 4, não há dependência com o azimuth, né? O de θ0 vai dar quanto? Para essa antena, né? Vai dar Z0 sobre 8 π2 módulo de E ao quadrado. E aqui aparece cosseno de π sobre 4, que é 1 sobre raiz de 2. Cosseno de π sobre 2 raiz de 2. Né? Cosseno ao quadrado. E seno de π sobre 4 é 1 sobre raiz de 2 ao quadrado dá 1 meio. Né? Então, calculando aqui o de θ0, o de π sobre 4, vai dar Z0 sobre 4 π2 módulo de E ao quadrado, cosseno π sobre 2 raiz de 2 ao quadrado. Né? Deixa eu fazer assim. Né? Bom, a corrente é 1 ampere, já está no sistema SI. R0 vale 10 metros e R maiúsculo 0 vale 500. 10 metros, 500 metros. Então a potência vai dar, bom, tem que calcular essas coisas, né? Mas só para saber antes, ΔP vai dar π R0, essa razão, 10 sobre 500, dá 1 sobre 50, que é igual a 1 sobre 50 ao quadrado, no caso, né? Dá 1 sobre 2500, 120 π, que é a impedância, sobre 4π ao quadrado. O I é igual a 1 e 2. Fica essa função cosseno aí, que não é trivial de calcular, tem que botar na calculadora mesmo, ao quadrado, né? π2 cancela, 120 por 4 dá 30. 30 sobre 2500 dá 3 sobre 250. Cosseno desse π sobre 2 raiz de 2. Tudo ao quadrado, né? Eu vou multiplicar por 4, dividir por... Aliás, aqui vai dar em miliwatts, né? Eu falei em microwatts, mas é mais conveniente. Acho que miliwatts é mais conveniente, certo? Vou pegar essa expressão aqui e passar para a página seguinte. Copy. Paste. Pessoal, depois cheque. Eu estou fazendo isso aqui online, né? Eu não sei se... Quer dizer, a gente erra quando faz essas coisas assim. Às vezes nosso campo de visão não é tão bom que possa às vezes errar. A gente pode errar fazendo isso aqui assim. Mas eu acho que tá certo, certo? Isso aqui vai dar vezes 4, dá 12 sobre 1000, né? 12 cosseno π sobre 2 raiz de 2 ao quadrado vezes 1 milésimo de watts, ou seja, miliwatts, né? Se quiser microwatts, só divide por 1000. 0.012 vezes isso, né? Mas vamos calcular em miliwatts, que é mais tangível, né? É um número redondo aí. Só calcular esse cosseno aí. Deixa eu ver aqui. Calcular aproximadamente 3.14 dividido por 2 dividido por raiz de 2. É isso mesmo? Não certo. Daí vai
cosseno, né? Deixa eu ver se está em radianos aqui. Está em radianos. É que eu vou saber, hein? Ponto 99, né? Deixa eu ver se está certo. Deixa eu calcular o cosseno de pi sobre, deixa eu ver se está zero aqui. Tá errado, então não é, certo? Não está em... Vou botar em graus, 90 cosseno. 90 cosseno dá zero? Dá. Então, cosseno de pi sobre 2 dá 90 dividido por raiz de 2. Pronto, agora dá 63 graus, né? Isso aqui dá em graus, dá 63,64. O argumento da função, daí eu posso calcular aqui, porque ela está em... Minha calculadora aqui do computador está em graus, né? Cosseno disso dá 0,44 cosseno ao quadrado, né? Então vai dar x2,19. Dá 12 vezes 0,197 miliwatts. Talvez possa fazer microwatts. Vezes 12. Dá 2 miliwatts, né? Então, nessa areazinha de 10 metros, passa 12 miliwatts de potência. Aliás, 2 miliwatts de potência, né? Ou seja, este é o resultado. Ok, pessoal, então aí termina a nossa aula 16A, né? Concluímos esse capítulo 11 com essa revisão com exercícios e a gente começa em seguida com a aula 17, 16B, certo? O começo do tópico sobre ressoadores. Até lá.